Sejam bem-vindos a esse encontro da Fonte Imagem. Nós vamos discutir hoje um tema extremamente atual, e vocês sabem que não existe no Brasil uma pessoa mais capacitada para falar desse assunto que o meu amigo Ilan Gottlieb. Doutor Ilan dispensa apresentações, mas como é formal, ele é doutor em cardiologia, em radiologia pela UFRJ, fez fellow cardiovascular na Hopkins e é o diretor de imagem, de radiologia e de ressonância e tomografia cardiovascular da Fonte. Tá? Nesse período, que o Ilan vai apresentar, eu queria explicar para vocês que não há como ter acesso para fazer as perguntas de forma oral, mas eu estou aqui no chat e queria estimular vocês intensamente a que façam perguntas sobre os temas que vocês desejarem. Após a apresentação do Ilan, eu vou selecionar essas perguntas e nós vamos discutir o tempo que vocês acharem necessário. Então, Ilan, seja bem-vindo, meu amigo, e a Uhum. apresentação está com você. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Ronaldinho. Obrigado a todos pela presença. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar a aula. É, Basicamente, a ideia hoje é discutir um pouco sobre a titulação terapêutica baseada nos resultados da angiotensina coronárias. Eu acho que é uma coisa cada vez mais frequente, né, usar a angio-TC para a estratificação de risco cardiovascular dos pacientes, e a gente às vezes se confronta com um pouco de dúvidas, então eu resolvi trazer algumas evidências para consubstanciar a nossa decisão, né? Não é nenhum trilho onde você não pode escapar do que eu vou falar, mas é basicamente para dar uma sensação de direção. Antes de mais nada, eu queria começar com um pouquinho de epidemiologia. A gente vê, isso são dados americanos recentes, né, da diretriz de 23, a gente vê um aumento progressivo da mortalidade cardiovascular nos Estados Unidos, e isso aconteceu desde 1900 até a década de 70, mais ou menos. Aconteceu por causa da substituição das doenças cardiovasculares pelas doenças infecciosas. Então, a gente conseguiu estabilizar a doença ao longo de década de 80 até 2000. Em 2000, a gente conseguiu a façanha de diminuir essa mortalidade cardiovascular, mas a partir de 2010, a gente volta a ter um crescimento, um ressurgimento da mortalidade, das causas cardiovasculares, como a aumento, quer dizer, na verdade sempre foi a primeira causa, né, mas agora está voltando a aumentar depois de um tempo que a gente conseguiu diminuir, provavelmente porque isso reflete piora da qualidade de vida, né, obesidade, estresse, enfim, a epidemia de diabetes que a gente vive. Na história da cardiologia, assim como outras especialidades, o risco do paciente guia a intensidade do tratamento. Então, eu vou começar já a aula dizendo que não existem recomendações por diretrizes para o papel de anjo-TC como guia da prevenção primária, refletindo a ausência de trabalhos randomizados que testem essa indicação, mas também o mesmo acontece para os scores clínicos, né? A gente também não tem dados de estudos randomizados que substanciem e embasem o uso de Framingham, por exemplo, no consultório, ou Pooled Cohort Equations, ou UKPBS. Inclusive, uma diretriz recente da Cochrane fala que tem incerteza sobre se as estratégias correntes de risco cardiovascular, de scores de risco cardiovascular, afetam eventos. A gente não sabe, mas a gente usa isso como guia terapêutico, porque quanto pior, quanto mais grave a doença, mais agressivo é o tratamento. Esse, esses scores, eles têm problemas principalmente porque... Espera aí só um minutinho que eu fiz besteira aqui.
Espera aí que eu estou tentando aqui fazer conseguir. Esses scores, eles têm problemas principalmente porque eles são derivados de saúde populacional em um determinado momento no tempo, mas isso varia muito nas populações estudadas e de acordo com o tempo. Por exemplo, se você observa uma diminuição do tabagismo, da hipertensão e do colesterol, mas aumento na obesidade e diabetes, quando você calcula o score naquele momento em que o tabagismo era mais prevalente, o score sai contaminado com essa estatística e agora pode não ser aplicável. Fora isso, existe um grande problema dos scores para os pacientes mais jovens, né? Então, esse estudo é super interessante de pacientes abaixo de 50 anos mostrou que no dia anterior ao infarto do paciente, as estatinas não eram recomendadas em 51% dos pacientes no score do ACC-AHA e 71% dos pacientes no score da Preventive Task Force. Ou seja, no dia anterior, esses pacientes não tinham indicação de estatina, o que obviamente não é o desejado. Um caso clínico muito ilustrativo do que a gente vai falar daqui para frente, né? Um paciente jovem de 40 anos tem uma angio-TC que fez por nenhuma indicação precisa. Ele é um médico que teve a angio-TC disponibilizada no hospital dele e resolveu fazer para ver como é que era. Então, ele era assintomático, ele não tinha nenhum fator de risco cardiovascular definido, sabido, e a angio-TC mostrou uma lesão não calcificada, volumosa, com remodelamento positivo na DA proximal. Então, para quem não está familiarizado, aqui é o tronco, a CX está saindo aqui para o lado, e aqui é a DA proximal do paciente, com uma lesão grande, aqui, volumosa, mas não obstrutiva, nessa topografia importante. Aqui é a vista transversal dela. Esse paciente perdeu ainda mais peso, você perdeu 7 quilos, já era magro, perdeu 7 quilos, intensificou o exercício, começou a torvastatina com LDL final de 62 miligramas por decilitro naquela época, e 20 meses depois ele repetiu o exame, mostrando então uma grande redução do volume total da placa, redução do remodelamento positivo, diminuiu inclusive a estenose luminal, a gente vê que o lúmen do paciente aqui da artéria está mais ampla do que no baseline, ou seja, regrediu consideravelmente doença. E a gente tem esse paciente interessante de estudar porque a gente tem um segmento dele muito longo, né? A gente tem um segmento dele agora de 19 anos de acompanhamento, mostrando progressivamente redução da doença, e agora praticamente você não vê mais aquela plaquinha na DA proximal, você vê um discreto espessamento ainda residual na DA proximal e apareceu uma pequena calcificação aqui na CX proximal. Então, o tronco DA vem para baixo, aqui tem a CX saindo para o lado, e apareceu uma discreta irregularidade na CX. Lembrando que isso é uma doença, isso é uma foto da história da vida do paciente, né? Isso é uma doença cumulativa e às vezes você pode escapar a terapia ali, mas o segredo, na verdade, a mensagem desse exame desse paciente é que você é capaz de mudar a história natural da doença se você fizer o diagnóstico. Esse aqui é um estudo clássico e bastante antigo já, eu trouxe ele para a gente lembrar da fisiopatologia da doença coronariana, né? O que esses investigadores viram eles estudaram pessoas que morreram de doença cardiovascular, né, na verdade de infarto, e outras causas. Essas outras causas aqui basicamente acidentes. E eles abriram o coração dessas pessoas e viram as aterosclerose, viram as artérias coronárias desses pacientes, desses mortos. E dos pacientes que morreram de doenças de infarto, 93% deles tinham trombo ou fissura de placa, enquanto só 4% dos pacientes que morreram de acidente tinham trombofissura de placa, e isso mostra que a doença mata não por isquemia, não por estenose progressiva, mas sim mata por instabilização daquela placa aterosclerótica, formação de um trombo intravascular e oclusão do vaso com microembolização, fazendo arritmias fatais.
Então, aqui a doença começa lá atrás, ela vai progredindo até haver uma instabilização de placa, que pode acontecer aqui numa hora mais estenótica, mas também pode acontecer aqui numa placa menos estenótica. Outro estudo landmark, né, outro estudo seminal, também bastante antigo, aqui com 30 anos, 10 anos depois, pegou pessoas que infartaram e foram para CAT. E esses CATs, eles viram quais eram as lesões culpadas e viram quais pacientes tinham feito um CAT anterior a esse CAT atual. E aí pegaram a lesão culpada e viram quanto de estenose tinha na placa ou na artéria que infartou. E eles viram que, primeiro aqui, esse bloco aqui de baixo, eles viram que 70% das lesões culpadas pelo infarto atual não eram obstrutivas, tinham menor do que 50% de estenose. E só 14% eram obstrutivas. E isso quer dizer que as placas não obstrutivas são bastante relevantes, né, do ponto de vista clínico. Mas, quando você faz análise aqui nessa oclusão, nessas lesões que ocluíram em 5 anos, se a placa tinha 81 a 95% de estenose, a chance dela instabilizar era 24%. Quer dizer, 24% dos infartos aconteceram em lesões muito estenóticas. 10% dos infartos aconteceram em lesões menos estenóticas, mas ainda assim relevantes, e menos porcentos aconteceram nas placas cada vez menos estenóticas. Ou seja, estatisticamente, as lesões não obstrutivas são relevantes e são muito prevalentes, mas a estenose faz muita diferença. Quanto mais estenose, maior a chance daquela lesão instabilizar e causar um infarto. E a ANGTC consegue estratificar anatomicamente, usando só anatomia, consegue estratificar o risco do paciente muito de várias formas, né? E bastante eloquentemente. Mais um estudo muito antigo, eu estou trazendo estudos antigos só para mostrar da onde a gente veio e para onde a gente está indo, né? Então, esse é mais um estudo muito antigo, já tem 20 anos, e o desfecho aqui é morte, e você consegue estratificar a morte dos pacientes de várias formas pela angio-TC, tanto pela estenose mais grave, quanto pelo score de estenose, o SSS, maior do que 5 ou menor do que 5, ou seja, SSS menor do que 5 morre muito menos do que SSS maior do que 5. Eu vou falar sobre esse score um pouquinho mais para frente. O número de vasos acometidos também é muito fácil de você estratificar a doença. Nenhum ou um vaso, dois vasos, três vasos ou tronco. E aqui o score de Duke modificado, que eu não vou entrar, mas também consegue estratificar bastante granularmente quem vai morrer e quem não vai morrer. Ou seja, a anatomia faz muita diferença no prognóstico do paciente. E é tão importante quanto a gente ver quem vai morrer, ou quem pode ter evento, quem está em um risco maior de ter eventos, é a gente ver quem não tem risco, ou tem um risco muito baixo de ter eventos. Então, aqui, essa grande meta-análise com 9.500 pacientes, se o paciente não tinha doença coronariana aqui em azul, ele tinha uma taxa de eventos muito baixa por ano, de 0,17, é muito, muito baixa, e a taxa de infarto desses pacientes era zero. E quando a gente pega esses dados e coloca no nomograma de Fagan, né, que a gente pega a probabilidade pré-teste e plota isso para a probabilidade pós-teste, se a anjo-TC não mostrava placa nenhuma, né, anjo-TC normal, 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 a probabilidade, saindo uma probabilidade pré-teste de 20%, leva para uma probabilidade pós-teste de 0,2%, que é muito baixo. Ou seja, nada que você fizer para esse grupo de pacientes vai ter algum benefício clínico. Então, tão importante quanto saber quem tem alto risco, quem tem que ser abordado, é fundamental saber quem não precisa de tratamento e quem a gente não deve tratar para poder economizar efeito colateral, economizar, obviamente, recursos de saúde e etc. E uma coisa, uma pergunta que me vem muito frequentemente é: mas todo mundo tem uma plaquinha, né? Todo mundo tem uma plaquinha. Não é verdade. Não é verdade. Aqui eu peguei esse estudo porque ele resume vários, é uma revisão de vários estudos, com vários grupos populacionais assintomáticos, uma boa parte assintomáticos, e a prevalência de doença não obstrutiva varia, obviamente, pela população, mas é relevante, né? É um terço, aproximadamente, eu diria a média aqui, mas
50% das pessoas não tem placa nenhuma. E a idade média é uma idade média bem razoável, né? Então, não é verdade que todo mundo tem placa. O certo, o ideal é você não ter placa. E quando essa placa aparecer, você tem que realmente considerar esse paciente de forma diferente e abordá-lo para que mude a história natural do paciente. Esse não é bem um estudo, essa revisão, um estado da arte, foi publicado muito recentemente agora no European Heart Journal em 2024. O argumento, a linha de argumento que esses autores usaram é que a gente deve migrar de avaliação de aterosclerose por fatores de risco para avaliação de aterosclerose por fenótipo, nesse caso, a angio-TC. Né? Então, a gente passaria de tratar os fatores de risco populacionais para tratar a doença já estabelecida naqueles pacientes. E com isso você aumenta muito a acurácia, né? Então o valor prognóstico nesse caso da angio-TC é muito melhor do que a acurácia dos fatores de risco para prever eventos, e com isso você consegue fazer uma avaliação de risco personalizado, consegue fazer avaliação terapêutica personalizada e consegue avaliar a eficácia do seu tratamento com imagens seriadas. Você consegue ver se aquilo que você está fazendo está funcionando para o teu paciente, se ele está progredindo doença, se está estacionado, ou às vezes até regredindo doença. E ainda consegue usar a ANGIO-TC como um gatekeeper para o CAT. Eu não vou falar sobre isso nessa aula, porque é uma outra aula, né, com dados bastante interessantes que a gente tem já com o ANGIO-TC como gatekeeper para cateterismo, mas eu vou falar só uma pequena coisa que muitos países e sistemas de saúde socializados hoje usam a ANGIO-TC como gatekeeper. Significa que você não pode ir para CAT sem ter uma ANGIO-TC, com o objetivo de diminuir CATs brancos, e com isso diminuir custos, diminuir as complicações vasculares do CAT, etc. Continuando na mesma revisão, os autores argumentam da seguinte forma, né? Se você faz a avaliação baseada em fatores de risco populacionais e o paciente tem fator de risco, mas não tem aterosclerose, você estaria tratando ele desnecessariamente, enquanto se o paciente não tem fator de risco, mas tem aterosclerose, você estaria perdendo a doença e perdendo a oportunidade de tratar esse paciente. Enquanto se você usa a ANGIO-TC para avaliar e tratar, você estaria tratando esses pacientes apropriadamente. Andando um pouquinho para frente na aula, o Scott Hart foi um dos principais estudos, mais importantes estudos publicados sobre angio-TC, porque ele é um estudo randomizado, grande, bem feito, que randomizou pacientes com suspeita de doença coronariana obstrutiva para angio-TC de um lado e para tratamento com standard of care do outro, que basicamente é teste ergométrico. E apesar de não ser um tratamento, né, que a angio-TC não é um tratamento, né, a gente não está comparando dois tratamentos diferentes, a gente está comparando estratégias diagnósticas. E é incrível documentar que 40% menos pacientes no grupo da angio-TC tiveram menos morte e menos infarto não fatal. Então, uma estratégia que não é necessariamente um tratamento, viabilizou uma redução de 40% de morte e infarto. E isso é impressionante. E isso aconteceu porque o diagnóstico desse grupo da angio-TC permitiu tratamentos mais eficazes, principalmente tratamentos farmacológicos, porque a gente vê que a taxa de CAT não mudou entre os dois grupos e a taxa de revascularização de miocárdica também não mudou entre os dois grupos. Uma meta-análise de todos os estudos, os três estudos só, esse CAT é muito pequenininho, né? Mas o Promise, que é grande, e o Scott Hart também, que é grande, uma meta-análise dos três estudos mostra que a estratégia de angio-TC antes de um estudo funcional para os pacientes com suspeita de doença coronariana obstrutiva reduziu a taxa de eventos combinados em 30%, na verdade, que taxa de IAM em 30%, o que é realmente surpreendente se a gente pensar que nenhum desses estudos testaram terapêutica em si. A gente não está testando aspirina contra placebo. Agora, no mundo real, é um registro, não é um estudo randomizado, mas que mostrou a mesma coisa no mundo real, num dos países nórdicos, que eles já acompanham muito de perto a saúde populacional, tudo é em grandes bancos de dados centralizados.
e eles viram a mesma coisa. Se o paciente foi submetido a uma anjo-TC antes ou não, em vez de um estudo funcional, uma anjo-TC, eles tinham uma chance de infarto de 30% menor, enquanto em uma taxa de eventos combinados de 13% menor para eventos duros, né? Mortalidade e IAM. Coisas interessantes do Scott Hart e do Promise sobre DAC não obstrutiva. Né? No Scott Hart, metade dos pacientes que infartou no grupo de anjo-TC só tinha doença não obstrutiva no baseline, que é incrível. E essa proporção era provavelmente ainda maior no grupo do teste ergométrico, porque o grupo do teste ergométrico não teve esse diagnóstico, né, de doença não obstrutiva, então provavelmente mais da metade desses pacientes que infartaram era doença não obstrutiva. E no estudo PROMISE, 2/3 dos eventos cardiovasculares se deram em pacientes com DAC não obstrutiva. Ou seja, mostra mais uma vez a relevância da DAC não obstrutiva no prognóstico dos pacientes e na importância clínica de diagnosticar e de abordar isso corretamente. Um caso clínico bastante corriqueiro no consultório de todo mundo, que eu tenho certeza. Um homem de 61 anos, hipertenso controlado com BRA, assintomático, tinha um colesterol limítrofe, uma glicose limítrofe, um índice de massa corpórea sobrepeso limítrofe para alto, circunferência abdominal limítrofe alta e o score de cálcio zero. Esse paciente fez uma angio-TC e ele tinha uma lesão, uma placa não calcificada. Aqui é o tronco da coronária esquerda, aqui é a DA, saindo uma diagonal, a CX está saindo aqui para cima cortada. Essa lesão aqui é uma lesão não obstrutiva, fazendo 30% a 40% de estenose no tronco e na origem da DA. E essa lesão ela tinha no interior uma área de hipodensidade que a gente chama de conteúdo lipídico. Né? Tem gente que chama de core necrótico, eu prefiro conteúdo lipídico. E eu quero mostrar com esse caso que hoje em dia a tendência é que a gente não considere mais colesterol normal ou anormal baseado nos limites que o laboratório dá para a gente. Porque aqueles limites são gaussianos, né? São limites populacionais. O colesterol normal é aquele colesterol que não gera aterogênese. O colesterol anormal é o colesterol que gera aterogênese. Então, a gente muda o mindset. Obviamente, existem colesteróis de 600, que são dislipidemias familiares, que esses são anormais independentes. Mas, a maioria dos casos, o colesterol normal e anormal é muito mais dependente se o paciente faz aterosclerose do que o valor do colesterol per se. Né? Assim, do ponto de vista cardiovascular, o mesmo se aplica à glicose e etc. E obesidade também é a mesma coisa, né? Você mistura todo mundo junto e isso não é produtivo porque você tem que abordar quem faz heterogênese. Esse dado epidemiológico também é muito interessante, né? Um estudo confirm, já antigo, né? Mais de quase 15 anos, de 14 mil pacientes com desfecho morte, achou disfunção do VE com o mesmo hazard ratio que doença não obstrutiva. Ou seja, a presença de disfunção do ventrículo esquerdo, que é um dos marcadores mais poderosos de prognóstico que a gente tem na cardiologia, tem o mesmo hazard ratio que doença não obstrutiva. Impressionante. Mas mais impressionante, mais importante do que isso, é ver que nesses pacientes com doença não obstrutiva, se o paciente tomava estatina, ele tinha uma chance de morrer muito menor do que os pacientes que não tomavam estatina. Então, as estatinas foram benéficas, salvaram vidas dos pacientes nesse estudo. Não é um estudo randomizado, mas é uma análise retrospectiva com scores de propensão. Enquanto nos pacientes com angio-TC normal, não fez diferença se você tratou ele com estatina ou com não estatina, eles morreram igual. E uma coisa importante desse estudo é que a aspirina não teve diferença na mortalidade desses pacientes. Teve uma tendência, mas não foi estatisticamente significativo nos pacientes com doença não obstrutiva. Eu faço parte de um estudo multicêntrico chamado Paradigm. A gente já publicou, já está rolando há uns 10 anos, se não me engano, a gente já publicou mais de 25 a 30 estudos em revistas de alto impacto. E esse a gente contribuiu com 350 estudos. Né? Basicamente, o que a gente fez no Paradigm é o seguinte: a gente pegou pacientes que fizeram duas angio-TCs em momentos diferentes, no mínimo 2 anos de diferença entre elas, e a gente viu as mudanças na morfologia de placa nesse período
e a gente viu o que estava associado a essas mudanças de placa. Esse é um dos estudos que eu acho mais bonitos do Paradigm, acho que nem o mais citado, mas é um dos mais bonitos, a meu ver, que mostra o efeito da estatina nas placas ateroscleróticas. Né? Se a gente pega overall, né, pegando todos os pacientes, todas as placas, perdão, essa é análise por placa, né? Isso aqui é mudança anual do volume da placa. Então, se a gente pega todas as placas, os pacientes sem estatinas progrediram mais do que os pacientes com estatinas, mas as placas calcificadas praticamente não mudaram no grupo sem estatinas e aumentaram no grupo com estatinas, mas as placas não calcificadas diminuíram muito no grupo com estatinas e aumentaram um pouco no grupo sem estatina. Ou seja, o que a estatina está fazendo é diminuir o volume de placa não calcificada e aumentando a calcificação dessas lesões. Isso já foi provado em outros estudos e confirmado. E a gente vê isso na prática clínica, né? A gente vê uma aceleração do score de cálcio nos pacientes tratados com estatinas. Por isso que o score de cálcio é até adequado, quer dizer, é um adequado estratificador de risco transversal, mas ele não é bom, ele não é uma boa ferramenta para a gente acompanhar os pacientes, porque você começa a tratar, o score de cálcio até acelera. Então a gente não usa isso para acompanhamento, a gente só usa isso para estratificação pontual uma vez no tempo. Algumas considerações importantes clínicas, né, com relação ao uso de estatinas em DAC não obstrutiva. Primeiro, a idade do paciente, porque faz muita diferença se você vê uma lesão de 30% numa DA proximal num paciente de 30 anos ou 40 anos e uma lesão de 30% num paciente de 75 anos. O paciente de 75 anos com uma plaquinha de 30% na DA proximal, ele não precisa necessariamente estar em estatinas, ele é um paciente que deposita pouca placa, ele é pouco heterogêneo, ele é um cara que, como isso é uma foto da vida dele, né, porque as placas são cumulativas, você vai depositando placa ao longo da vida, ele deposita pouco, ele não é uma pessoa muito heterogênea. Já um cara de 40 anos que já tem uma plaquinha no terço proximal da DA, esse cara a gente tem que tomar cuidado, é muito especial e talvez esse paciente deva ser considerado para profilaxia com medicamentosa, além de todo o resto. Né? A gente está falando nesse caso só de estatinas, mas obviamente é muito mais do que isso. A gente deve levar em conta efeitos colaterais, porque se o paciente tiver efeitos colaterais, isso diminui bastante a aderência, então é, pessoas com pouca doença e muito efeito colateral, eu acho que a gente não precisa necessariamente ficar apertando a mesma tecla. O nível de colesterol e de fatores de risco clínicos, obviamente, também são considerados. A gente não vê só a angio-TC como um dado isolado, ele está dentro de um contexto. E a extensão de DAC não obstrutiva é fundamental nessa decisão terapêutica. Pacientes com doença mais avançada merecem mais estatinas e mais dose de estatinas em colesterol menor final do que doenças menos avançadas. Então, o CIS e o SSS maiores do que 4, 5 ou mais, denotam doença mais avançada. Esse CIS e o SSS são dois scores que aparecem sempre nos laudos de angiotensina coronárias. O CIS é o Segment Involvement Score, que é basicamente o número de doenças, número de segmentos acometidos. É basicamente o número de segmentos coronarianos que tem pelo menos uma placa de aterosclerose. Já o SSS, ele pondera esse número de segmentos pelo grau de estenose. Então, no CIS, uma lesão de 30% tem o mesmo peso de uma lesão de 90%. No SSS, não. No SSS, uma lesão de 30% ganha 1 ponto e uma lesão de 90% ganha 3 pontos. Mas eles têm o mesmo limiar, eles têm o mesmo ponto de corte, ou seja, a gente pode usar eles de forma. Eles falam coisas diferentes, mas a gente pode usar eles de forma semelhante. Progressão de doença é outro ponderador fundamental na decisão terapêutica, não só do início de estatinas ou de terapêuticas, mas principalmente da titulação delas, né? De mudanças de terapêutica. Então, a progressão de doença é um marcador fundamental e super importante e relevante nessa decisão. A presença de marcadores morfológicos de risco mais elevado, perdão, cada vez mais ganha mais relevância e algumas pessoas não têm muita familiaridade com eles. Eu vou explicar um pouco o que são eles daqui para frente. Hipodensidade no interior da placa, né? Essa hipodensidade pontual aqui no interior da placa denota conteúdo lipídico.
que está associado histopatologicamente a TCFA, Thin Cap Fibroateroma, aquele fibroateroma de capa fina. Então, ele é um importante marcador de risco. Remodelamento positivo, que é a expansão da placa para fora da adventícia, significa estar correlacionado histopatologicamente com inflamação de placa. Ele é outro marcador de risco importante. Napkin Ring Sign, que infelizmente tem o mesmo nome do anel de guardanapo do CAT, que é a lesão anelar do CAT, que não é a mesma coisa, mas, enfim, nesse caso ele denota outra coisa. É uma lesão que é hiperdensa na periferia e hipodensa no interior. Apesar de ser muito raro de ser encontrada, a gente tem que prestar muita atenção para ela, porque ela denota placa aguda. O achado de napkin ring sign numa angio-TC aumenta o risco de eventos duros em 20 a 40 vezes. Não é 20 a 40%, é 20 a 40 vezes. É um hazard ratio de 20 a 40. Ou seja, ela deve ser intervinda, né? Existe um outro marcador anatômico de alto risco, que é uma calcificação pontual, que eu acho mais difícil de usar. Eu reporto pouco e não acho útil, mas fica aqui que existe um outro marcador, inclusive que está aqui nesse spore calcification, a calcificação pontual. É difícil pra caramba de usar isso clinicamente, mas é, existe nos trabalhos e a gente, enfim, não reporta, no nosso lado não sai, mas existe. O Ronaldo e eu publicamos um editorial, já tem 10 anos, né, Ronaldinho? Caramba, no Jack, sobre um trabalho publicado, o HomeCat 2, que nesse trabalho, a gente comenta nesse trabalho que os investigadores do HomeCat acharam que a presença de pelo menos um marcador de alto risco, né, high risk feature, nos pacientes depois de ajuste para estenose luminal, tinham um aumento de 9 vezes na chance de ter doença coronariana aguda. Ou seja, é muito relevante, o dado é muito relevante, a gente tem que prestar bastante atenção para esses marcadores. Um estudo, o Motoyama, a Motoyama, ela é mulher, ela foi uma das primeiras investigadoras a chamar a atenção para esses high-risk plaque features, e esse é um dos estudos dela, acho que um estudo que eu acho muito interessante pelo seguinte motivo. Primeiro, porque divide bem, né, a taxa de eventos. Olha, os pacientes que tinham algum high risk feature, high risk plaque, nesse caso, tinham um evento muito maior do que os que não tinham. Mas olha aqui que coisa mais interessante. As curvas separam precoce e depois, ao longo do tempo, um follow-up longo, elas vão se reencontrando. Ou seja, essas high-risk plaques, elas são placas, entre aspas, tá? Com perdão da palavra, porque agudo em cardiologia não significa o que eu quero dizer. Agudo em cardiologia é infarto agudo, placa aguda, mas elas são placas mais recentes, mais instáveis. E elas, ao longo do tempo, vão estabilizando, e essas high-risk plaques vão mudando a morfologia, vão perdendo esse efeito, né, prognóstico, porque elas vão estabilizando. Então, quem não infartou, estabiliza e segue a vida como quem não tinha o high risk plaque. Então, a gente está vendo, na verdade, uma foto no futuro mediano, de 2 a 5 anos. Mas, a longo prazo, as curvas se encontraram. Então, acho que é super importante, super relevante esse achado desse estudo com um segmento super longo. Esse é um outro estudo do Paradigm que a gente publicou sobre esses high-risk plaques. Então, o que a gente investigou nesse caso foi o efeito das estatinas em lesões leves, menores do que 50%, com marcadores morfológicos de risco, que são esses high-risk plaques. Então, só lesões não obstrutivas com marcadores de risco maior do que 2 marcadores, pelo menos. A gente mostrou que com estatinas existia 37% na redução de volume total de placa, aumento do volume do cálcio com estatinas, por aquilo que eu já falei. E olha que incrível, 90% de redução do core necrótico, né, da hipodensidade no interior da placa, do conteúdo lipídico da placa. Ou seja, o que a estatina está fazendo, mais uma vez, é estabilizando aquela placa. O que a gente está vendo morfologicamente aqui acontecer é a estabilização daquela placa. E a gente pode
vê isso com os nossos pacientes pela angiotensin. Eu falei muito sobre a estatina. E a aspirina eu deixei um pouco de lado, porque ela é um tema muito mais difícil de falar, porque é muito menos consensual. E por dois motivos, né? Ela tem um NNT pior do que da aspirina, do da estatina, e o NNH, né, Number Needed to Harm, pior também. NNT é o número necessário para tratar para você evitar um evento. Ele é muito alto para a aspirina porque a aspirina só age nesse momento da aterosclerose. Ela só age quando a placa rompe, dissolvendo o coágulo, né? Impedindo, na verdade, a agregação. Ela impede a agregação plaquetária. Então, ela diminui a chance de fazer um trombo oclusivo, embolização e morte súbita. Mas ela só age nesse pequeno período de tempo. Então, para você ter algum benefício, tem que tratar muito mais tempo, porque você tem que esperar que essa instabilização aconteça para ver o benefício clínico da aspirina. E o outro lado da moeda é que ela causa sangramento. Então, ela tem muito mais efeitos colaterais, especialmente hemorrágicos, do que a estatina. Então, o NNH dela é muito mais baixo do que o da estatina. O NNH, quanto menor, melhor, né? Aqui, mais uma vez, trazendo aquele estudo que mostra que a aspirina não teve diferença estatística, não teve impacto, na verdade, na mortalidade dos pacientes com DAC não obstrutiva. É, aqui, perdão, é uma meta-análise que pegou pacientes com doença mais extensa. Então, pacientes com 2 vasos, 3 vasos e tronco. E aqui, pacientes com 3 vasos e tronco. Isso de angio-TC. E, mais uma vez, a gente não vê diminuição de eventos com a aspirina. Não sei direito explicar o porquê disso, mas mesmo pacientes muito graves, a gente não encontrou, nesse estudo razoavelmente grande, né, de, enfim, 800 para 900 pacientes, né, de 650 pacientes, redução de eventos. Mas encontrou uma grande redução de eventos em estatina, né? Ou seja, a estatina realmente faz muita diferença, a aspirina tem um papel mais controverso. Porém, uma meta-análise, uma revisão sistemática recentemente publicada no AJC esse ano, agora, em junho, analisou a aspirina para prevenção primária, baseada no score de cálcio. Tem muito mais dados de score de cálcio com aspirina do que com estatinas, do que, perdão, com angio-TC, porque o score de cálcio ele é muito mais usado em estudos epidemiológicos do que angio-TC, em pacientes assintomáticos com prevenção primária. Então, o que eles viram foi que existiu benefício para o uso da aspirina em pacientes com baixo risco de sangramento, risco clínico acima de 5% e CAC, cálcio score maior do que 100. E não houve benefício da aspirina para nenhum grupo de pacientes com alto risco de sangramento. Lembrando aqui que alto risco de sangramento é não só pacientes com angiodisplasia e etc., ou com úlceras, mas pacientes que fazem também algum esporte radical, por exemplo, o ciclismo, que não é tão radical, mas anda de moto, esqui, etc. Então, tem que ser bastante pesado isso. Esse é um estudo com um resultado um pouco, quer dizer, uma apresentação mais difícil de fazer, mas eu coloquei ele porque ele é super importante e ele está muito claramente apresentado. Então, eu vou caminhar com vocês devagar para entender esse gráfico aqui. A gente vai só ver esse painel A aqui. O painel B é basicamente dividido por sexo, mas vamos ver só o A. Primeiro, a importância desse estudo é que ele é do MESA, né? Então, MESA é o principal estudo epidemiológico populacional americano de doença cardiovascular, multiétnico, já teve centenas e centenas de publicação de alto impacto, ele continua até hoje. Eu até participei de um pedaço dele pequeno quando eu morava lá nos Estados Unidos. Primeiro, assim, as barras coloridas, elas denotam o NNT, o número necessário para tratar. Essas pequenas barras vermelhas são o NNH, o número necessário para harm.
Então, quanto maior o NNT, melhor. É pior, né? Porque você precisa tratar mais pacientes para prevenir um evento. Já, quanto menor o NNH, melhor. Perdão, quanto maior o NNH, melhor. Então, quanto menor o NNT, melhor. E quanto maior o NNH, melhor. Então, para todos os pacientes 476 de NNT e o NNH, ele machuca, se você pegar todos os pacientes de uma vez só, né, com todos os cores de cálcio juntos, a aspirina salva menos do que machuca. Então, não deve ser usado de forma indiscriminada. Se o score de cálcio for zero, aqui nessa barra laranja, o NNT é muito alto. Ou seja, você não deve usar a aspirina e provavelmente também não a estatina em pacientes sem doença. Especialmente a angio-TC normal, então, sem dúvida nenhuma. Porque a maior parte dos pacientes com score de cálcio zero também não tem placas não calcificadas, né? Tem exames normais. Mas tem um bom percentual que tem sim placas não calcificadas que a angio-TC pega e o score de cálcio não pega. E aqui, obviamente, o NNH é proibitivo. Aqui, o score de cálcio de 1 a 99 também não deve ser utilizado, porque o NNT é maior do que o NNH. E aqui é o único cenário, né? Aqui esse aqui eu já vou chegar, mas o score de cálcio maior do que 100, o NNT é de 140, ou seja, você precisa tratar 140 pacientes para prevenir um evento, que não é bastante, é muita coisa, mas o NNH é melhor do que quer dizer, eu tenho mais benefício do que malefício ao tratar esse grupo de pacientes. Aqui, o NNT é ainda menor, né, com score de cálcio maior do que 400, mas eles não tiveram N suficiente para determinar o NNH, então não tem essa barra do NNH aqui. Então, o resumo desse estudo é que provavelmente os pacientes com score de cálcio acima de 100, que não tem alto risco de sangramento, você pode pensar em tratar com aspirina. Eu queria botar agora como eu faço, não como uma forma de engessar nada, muito menos uma forma de criar uma diretriz, mas é um pouco da forma como eu penso, para vocês se inspirarem nessa forma como eu penso e ver o que cabe no dia a dia ou na clínica de vocês. Então, se o paciente tem DAC, ele tem DAC, a pergunta. Se ele não tiver DAC, sem estatinas e sem aspirinas, salvo exceções muito honrosas. Dislipidemias familiares, colesteróis muito altos, riscos clínicos altíssimos, etc. Se o paciente tem DAC não obstrutiva, e essa DAC for de baixo risco, a gente pode pensar, considerar, obviamente pela idade, etc., começar uma estatina de baixa dose. Se progredir, a gente deve então ir para a profilaxia secundária e considerar um LDL menor do que 50 e considerar aspirina. Eu botei essa LDL de 50 aqui sob risco, porque obviamente tem gente que acha que é 70, gente que acha que é 50, 40, tem gente que acha que deve ser o mais baixo possível. Eu vou deixar cada um de vocês usar, obviamente, a expertise de vocês. Eu acho que 50 é um bom ponto de corte, mas o que a gente sabe até hoje é que quanto menor, realmente melhor. Se o paciente tiver DAC não obstrutiva e tiver algum marcador de alto risco, tipo SSS ou CIS maior do que 4, tiver uma desses high risk plaque features, ou forem pacientes muito jovens, a gente deve considerar a profilaxia secundária. Para pacientes muito jovens, se tiver doença muito incipiente, talvez deva cair aqui estatina em dose baixa. E aí a gente acompanha de perto. Mas, enfim, a mensagem é clara, né? A mensagem é que se o paciente é jovem, ele é muito heterogênico, porque ele começou muito jovem, então ele deve ser tratado agressivamente, ou pelo menos acompanhado muito ativamente. E DAC obstrutiva, profilaxia secundária, isso não tem mistério, está em várias diretrizes, já conhece essa coisa. E, obviamente, uma nota aqui, um disclosure, né, que a individualização é a marca de um bom médico. Eu não estou tentando aqui botar todo mundo na mesma trilho, mas é só tentar mostrar uma forma de raciocinar sobre o problema. Eu gosto muito desse gráfico, a gente está chegando já no final da aula, eu gosto muito desse gráfico que mostra já tem 10 anos. É a heterogênese ao longo da vida, e ele pegou estudos que interviram nessa heterogênese cada vez em estágios diferentes da doença. Então, esse Júpiter aqui
ele interviu bem tarde e ele conseguiu um resultado terapêutico, mas em termos absolutos é muito pequeno. Em termos relativos é grande, mas em termos absolutos é pequeno. Já esse aqui pegou no estágio menos avançado, você consegue um resultado absoluto maior. Esse aqui é ainda menos avançado, e esse eu não vou entrar nessas mutações de PSK9, porque a história muito resumida é que são pacientes com mutações que já nasceram com essa enzima hiperfuncionante, com isso eles conseguem um colesterol muito mais baixo do que a população geral, 30% mais baixo do que a população geral, levando a menos a um risco relativo 88% menor para a doença cardiovascular. É impressionante, né? Então, esses pacientes ele mantêm estável a doença ao longo da vida. O ponto aqui é, quanto mais cedo você pegar esse paciente para estabilizar a doença, para mudar o curso clínico dela, maior o benefício no longo prazo desse paciente em termos absolutos. Porque você não quer saber do risco relativo, você quer saber do risco lifetime dele, né? Do risco absoluto para a vida dele. Então, o diagnóstico precoce e a intervenção precoce são fundamentais para a gente conseguir mudar o curso da doença. Esse paciente, por exemplo, que fez manchas coronárias aos 37 anos, ele tinha placa na DA proximal e placa aqui não calcificada no terço médio. Ele fez mudanças de estilo de vida e remédios, etc., mas principalmente bastante mudança no estilo de vida. Essa placa na DA proximal praticamente calcificou toda, ela não tem mais nenhum componente não calcificado e regrediu completamente a placa no terço médio da DA, o que é fantástico de ver, né? A gente mudou a história natural desse paciente precocemente. E eu queria terminar com a mensagem, e obviamente eu não preciso dizer isso, mas acho que eu me sinto obrigado a dizer, que a terapêutica ela não se resume a estatinas e aspirina, né? Tem uma enorme gama de terapêuticas que a gente tem que fazer, de mudanças de estilo de vida, que caminham junto com a terapia farmacológica, e é muito mais fácil você introduzir e instituir essas mudanças se o paciente tiver o diagnóstico, se o paciente for empoderado pela real quantidade de aterosclerose que ele tem. Então, você empoderando o paciente, fazendo com que ele conheça seu corpo, conheça a doença e os riscos que ele tem, é muito mais fácil você convencer ele de cessação do tabagismo, de perda ponderal, controle de ansiedade, enfim. E todas essas coisas são super importantes de serem feitas. Com isso, eu queria mais uma vez agradecer muito a presença de vocês e eu estou aberto a perguntas. Eu não sei se tem alguma pergunta, Ronaldinho, Eu tenho que... um monte de perguntas. Mas antes eu queria fazer só dois comentários rápidos. Primeiro, parabéns, a apresentação foi espetacular. É, Queria fazer um comentário em relação aos artigos que você mostrou no início sobre placa, quer dizer, tamanho de placa e paciente infartado, quer dizer, a dificuldade de fazer esses estudos são gigantescas, mas o que a gente vê claramente é que nos estudos que analisaram os pacientes que tinham infartado e que tinham uma avaliação para. Quanto mais próximo do evento, quanto mais próximo que o evento ocorria, maior era a média do É, percentual dos pacientes sim, infartados. Então, o que provavelmente acontece é que esses pacientes realmente, 6, 8 meses, ele tem uma lesão de 30%, mas no mês antes do infarto ele já tinha uma lesão de 70%. Quer dizer, então essa coisa vai piorando mesmo. Queria que você sim. comentasse o caso que você mostrou de cara, assim, inicialmente, do nosso querido amigo, é, por que que esse cara não calcificou aquela placa? Né? Porque exatamente o que você comentou mais na frente, né? Quer dizer, É. o papel da estatina, não sei o quê, deveria ter feito aquela placa e calcificado. Ótima pergunta. A gente não sabe direito o que faz a placa cicatrizar em cálcio ou regredir sem Isso, cicatrização. A gente isso. não sabe exatamente. O que a gente sabe é que é melhor Uhum, regredir sem cicatrização, né? sim. A Claro. placa que enxuga e não deixa marca, não deixa cicatriz no vaso é melhor do que aquela. Parece ser melhor, na verdade, não tem estudos muito definitivos sobre isso, mas parece ser melhor do que deixar uma calcificação, porque a calcificação pode erodir, né? Existe uma entidade
de piso patológica de erosão de placa, não estabilização, mas de erosão de placa, que pode acontecer principalmente naquelas placas calcificadas. É, mas eu não sei explicar por que, Sim. que uma parte das pessoas caminha para um lado e outra parte para o outro. A minha Uhum. impressão é que quanto mais recente é a placa, mais lipídica, mais inflamada, quando você trata ela agressivamente, ela enxuga toda, sem cicatrizar. Quando a placa já tem um componente fibrótico já bastante envolvido e já tem um componente mais antigo, isso tende mais a calcificar. Exato. Então, a minha impressão é essa. Naquele gráfico nesse esquema que você mostrou no final, você fez uma ressalva que eu acho muito importante. Eu acho muito interessante você pensar na angiotomografia para decidir titular o tratamento de estatina. Mas eu acho perigoso em determinadas situações, como você ressaltou. Por exemplo, hoje em dia a gente sabe que existe a questão de carga lipidêmica por tempo. Então, você pegar um cara que tem hipercolesterolemia familiar, que você faz uma angio-CT e dá normal, mas esse cara tem 40 anos e ele tem essa doença desde, ele já tem isso desde os 20 anos, eu acho que você não pode perder tempo para começar a tratar esse cara. Então, eu acho que ali, essas exceções que você colocou, eu acho que é fundamental. Num cara que tem o colesterol, quer dizer, também não acredito mais em colesterol normal. A gente vê o tempo todo, na prática, paciente com LDL de 90 a 100, cheio de placa, então também não Então, acredito mais nisso, mas acho que no indivíduo que tem um LDL de 300, independente do que der na angiotensina, eu acho que esse cara tem que tratar, e tem que tratar intensamente. eu devia ter feito essa ressalva um pouquinho mais enfaticamente, mas é que a grande maioria dos colesteróis altos são tratados não são de lipidemias familiares. Não, A claro, de, claro que lipid... não. a de lipidemia familiar realmente deve ser tratada, até porque, especialmente aquelas lipidemias que cursam com aterosclerose, né? Se o pai, mãe, etc., cursaram com aterosclerose, você não quer perder tempo. E, inclusive, hoje em dia tem evidência para tratar isso na infância, né? Mas a maior parte não é isso. A maior parte é aqueles colesteróis, aquele LDL de 150, Isso. de 120, que a pessoa começa a tratar, e aí até, honestamente, até 200 de LDL eu ficaria muito receoso de tratar sem evidência de aterosclerose nenhuma, não na Sim, carótida, na coronária e etc. Eu também não falei de carótida, né? Eu acho que carótida sim, também é importante estratificar, porque às vezes você não faz aterosclerose coronariana, mas faz carotídea. sim. Então, Pô, eu acho também importante é. a gente falar aterosclerose ampla, né? Não é só aterosclerose coronariana. Gustavinho está aqui, e Gustavinho fez algumas perguntas. Primeiro, ele mandou você botar e parar de ser pão duro e botar 1 giga na tua internet para parar de travar. Tá travando? Para mim, não travou minuto nenhum, mas se for o comentário dele, eu estou aqui só transmitindo. Mas a pergunta dele é o seguinte: caso você tenha detectado uma placa, tá? Na doença não obstrutiva, de quanto em quanto tempo você acha que esse controle tem que ser feito? E qual variável que você leva em consideração para decidir esse tempo? Pô, essa é uma ótima pergunta. A resposta não é definitiva, tá? Mas eu vou dar a minha impressão e acho que vai funcionar bem. Quanto mais grave, na verdade, não. Quanto mais chance de regressão tem a doença, mais precoce tem que ser esse acompanhamento. Então, vou pegar dois casos para ser bem emblemático, né? Um caso de um paciente de 45 anos que tem uma lesão, aquele caso, na verdade, de 40 anos que tinha uma lesão volumosa na DA proximal, não obstrutiva, não calcificada, volumosa na DA proximal. Esse cara tem que acompanhar muito de perto. Não é uma lesão não obstrutiva de 30% a 40%, mas é uma lesão relevante num cara Uhum, jovem e que eu quero saber se aquela terapia que eu estou fazendo está realmente fazendo efeito ou não fazendo efeito, e eu vou conseguir aferir isso, porque aquela lesão é tão gorda, tão volumosa, que eu consigo ver com facilidade diferença de volume e regressão de placa. perfeito. Então, eu diria aqui 2 anos. Não tem, as diretrizes são contra o que eu estou falando. Não tem nada Claro, estabelecido. claro, claro. Mas Isso isso não é a é minha questão impressão nenhuma. clínica. Né? Claro. Então, eu diria 2 anos. Já É, hum, pega um outro paciente de 60 anos que tem uma lesão calcificada de 30% a 40% na DA proximal, eu não veria esse paciente de novo em 2 anos. Eu acho que 4, 5 anos
é um bom valor, um bom intervalo. Então depende bastante da lesão. Se o paciente tem uma morfologia de alto risco, eu quero ver ele antes, eu quero ver ele em 2 anos. Se o paciente tem lesões predominantemente calcificadas, às vezes até lesões obstrutivas, que você preferiu tratar ele clinicamente, esse paciente não precisa ficar revisitando, porque às vezes é difícil de analisar progressão em placas que são muito fibróticas, em placas que são muito calcificadas. Você não consegue determinar se uma placa muito calcificada progrediu ou não progrediu. Então, eu acho que é muito individualizado e eu faço muita conversa com os médicos para poder tentar achar um período ideal. Tem uma pergunta aqui da Gisele. É, paciente de 47 anos, médico, atleta competitivo triatlo. Tem uma lesão obstrutiva em DA proximal. Placa mista confirmada pelo CAT. Assintomático, inclusive senti-lo sem isquemia. Começando o tratamento clínico otimizado, não quer parar de competir. Vale a pena tratamento invasivo? Foge um pouquinho o escopo dessa aula, né? Depois que eu Exatamente. responder aqui, Vamos fazer o seguinte, Gisele, vamos deixar isso para uma outra aula, porque eu aí vai posso dar ser. opinião. A gente vai ficar 2 horas aqui discutindo isso e não tem essa resposta. Quer dizer, quer dizer, quanto tempo essa lesão, essa placa mista, de quanto tem várias coisas aí, e não tem resposta, né? Não tem Aqui, resposta. aqui a gente vai ter uma Mas, pau independente da resposta. Mas, assim, é, minha tendência se for uma placa sem muita morfologia de alto risco, mista, já predominantemente calcificada, é, e o paciente está assintomático, com sintilo negativa, ele deve ter isso já há muitos anos, eu não necessariamente precisaria revascularizar. Só não me pergunte em que estudo estou me baseando. exato. Né? A gente não Só tem, lembrar infelizmente. por exemplo, aquele slide do artigo da gente, que é uma coisa daquele editorial que é super bacana, mesmo no maior marcador com especificidade para prever evento, que é o do anel de guardanapo, 2/3 dos pacientes não aconteceu nada. Um Exato. terço teve infarto. Então, o que fazer com esses casos? A gente teve a oportunidade de ver hoje um caso de assim impressionante, uma mulher, um É. paciente sexo feminino que há 12 dias atrás ela fez uma angio-TC com ILAM de 50, com uma lesão de 60%, muito feia, sem calcificação, essa mulher infartou no meio do caminho e a gente viu que hoje ela fez uma cintila comigo e ela teve um infarto nessa parede inferior. Sem, na, Assintomático, né? sem, sem nada. E aí? O que ele tinha que ter feito? Ter pego essa paciente no dia e ter É. internado? Não, é difícil pra caramba. Tem uma Doença pergunta aqui, coronariana Ilan, é por difícil. causa do horário, vamos tentar pegar aqui mais uma pergunta da Thaís. É, na prática do dia a dia, você descreve CIS, SSS e HRP no laudo para ajudar o clínico a pensar dessa forma? Sim, sim. 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 Como eu faço, né? O CIS e o SSS está sempre no laudo, no final. Eu descrevo a característica da placa no corpo do laudo, sempre. Mas eu não, acho que não sei se nunca, mas quase nunca eu coloco na conclusão placa de alto risco. Porque isso eu acho que eu estou empurrando o clínico a fazer uma coisa que às vezes ele não quer fazer e não precisa fazer. Então eu não coloco essa terminologia de alto risco para não guiar demais o clínico, para não forçar a mão de ninguém. Mas a descrição está sempre lá na, no corpo do laudo. Uma coisa que a gente não usa, por exemplo, existe um score que tem o BIRADS, o PIRADS e tem o CAD-RADS, né, que é o CAD, que é o Coronary Artery Disease RADS, que algumas pessoas colocam no laudo. Eu, particularmente, acho ele tão ruim e tão descasado com o que a gente deve fazer com aquela paciente que eu não coloco. Eu acho um desserviço e não coloco, mas tem gente que coloca. Eu não coloco. Quer dizer, eu não estou passando aqui para você, mas todo mundo elogiando demais a aula, e por causa do adiantado do horário, tem uma pergunta aqui que eu acho excelente, que é o que todo mundo pensa, que foi também do Gustavinho. Em 2024, ainda tem sentido pedir score de cálcio?
Olha, tem. O score de cálcio é o seguinte, ele é pior do que o anjo-TC, sem dúvida nenhuma, né? Pior para o paciente, ele é pior no acompanhamento de doença, ele é pior. Mas ele é muito mais barato e ele também é eficaz. Não é tão quanto, mas é eficaz. Então, eu costumo responder assim: do ponto de vista do ministro da Saúde, eu adoro o score de cálcio. Do ponto de vista do médico assistente na frente do paciente, eu prefiro muito mais a anjo-TC. E você vê que no mundo inteiro a anjo-TC está sendo cada vez mais usada para a estratificação de risco e não o score de cálcio. Mas o score de cálcio tem uma função fundamental, especialmente em saúde pública, especialmente em saúde populacional. Mas ele é falho. Ele tem duas falhas. Primeiro, ele não é tão acurado quanto o anjo-TC, né, para eventos, para predição de eventos. Mas eu acho que a principal falha dele não é essa. A principal falha dele é que ele não pega doença incipiente, não calcificada, e a gente não pode acompanhar a doença com score de cálcio. Então, é um dado que você pega e depois você não consegue mais acompanhar. E eu acho que o acompanhamento de doença é um dado fundamental para os pacientes. Entendeu? Saber se aquela terapêutica que você está instituindo é eficaz é muito importante, né, na decisão terapêutica que você está fazendo, o paciente, para empoderar o paciente em mudanças de estilo de vida, etc. Olha só, você não está funcionando, está progredindo. O score de cálcio não permite isso. Eu acho que uma super informação, que você tem uma melhor, mas que é Isso. melhor você pedir os códigos de cálcio do que você não pedir nenhum deles. Ah, com Entendeu? Se certeza. você tem condição de você pedir uma angiotomografia, não tem dúvida que a angiotomografia vai te dar mais informação. Mas é melhor ter a informação dos códigos de cálcio do que não ter informação nenhuma. Com certeza. Gente, olha só. Já tá. Tem uma pergunta aqui. Tem que parar, que senão não vai acabar, cara. Qual a justificativa para não fazermos anjo-TC como estratificação de risco em assintomáticos, uma vez que ele é o único exame que identifica precocemente a principal causa de morte, né, no mundo? Pô, ótima pergunta. Ótimo. Quem perguntou foi a Vânia, não foi? Foi a Vaninha. É, não tem, a única justificativa que existe é custo. Não tem nenhuma outra justificativa que não custo. A radiação é irrelevante, muito pequena. O contraste é totalmente seguro. A chance de eventos alérgicos graves é 1 para 20 mil, 1 para 30 mil, é muito pouco provável. A capacidade diagnóstica é maravilhosa. E a nefropatia por contraste cada vez menos estabelecida, né, se isso realmente existe ou não. Vamos supor que existe, mas se caso existir, isso é muito raro de acontecer. Então, a única justificativa realmente é custo. E não é uma justificativa pequena. Assim, custo é importante, né? A gente tem que poder pagar as contas da saúde. Não é uma justificativa pequena, mas é a única. Tirando o custo, todo mundo deveria fazer, porque é uma doença que mata um terço das pessoas. Então, existe uma recomendação de todo mundo fazer uma colonoscopia que mata, sei lá, 30 avos das pessoas, mas não existe recomendação de fazer um STC que detecta uma doença que mata um terço. Então, eu não consigo entender muito bem o racional É. dessas recomendações, mas existe, obviamente, a questão do custo em saúde. Fazendo marketing aqui do ABC, do Arquivos, né? Quer dizer, tem um editorial teu muito bom no Arquivos, quer dizer, que aborda algum desses aspectos que as pessoas podem procurar, e tem um dado que é impressionante, que é, todo mundo começa a aula de todas essas aulas sempre dizendo assim, doença cardiovascular é a que mais mata no mundo. Isso não tem impacto nenhum. Ninguém diz que ela mata mais no mundo, mata mais do que a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, todas elas É, somadas. Então, é, aí a gente não faz nada. A gente faz. Não é só a colonoscopia, mas screening de câncer de mama, de próstata, de tudo, é. e para a doença coronária não. Galera, eu vou agradecer muito a presença de todo mundo. Ilan, a aula foi espetacular, tenho certeza que todo mundo adorou. O Marcelinho fez uma brincadeirazinha aqui dizendo quando é que eu vou para o nosso lado. Cara, não tem nosso. Não, não é nosso laudo, eu imagino que ele queira dizer nosso lado. Não preciso mais, cara, eu sou sócio dele, então não tem necessidade de ir para lado nenhum, tá bom? Mas obrigado pela presença e vocês procurem sempre a informação, que a fonte vai estar sempre fazendo esses eventos e promovendo conhecimento para quem quiser, tiver interessado, tá bom? Boa noite para todo mundo, boa noite, Lan. Obrigado, gente. Obrigado, Ronaldinho. Obrigado a todos. Boa noite a todos.